E aí, pessoal, estamos aqui com o multifacetado mestre nacional Rubens Filgucci. Tudo bem, Filgucci? Tudo bem, você, Felipe? Tudo certo. Bom, basicamente, eu estava conversando um pouquinho antes com o Filgucci e ele tem várias partes do jogo que ele conseguiu se sobressair. A primeira que a gente vai tentar entender é como jogador, o que eu acho que, enfim, eu como jogador é a parte que eu quero mais saber, mas tem outras partes que são muito interessantes também. Então, como tem muita coisa para perguntar, vamos começar logo do começo. Você é natural de São Paulo? Com quantos anos você Sim. começou qual foi o primeiro contato com o jogo, né? Olha, essa é uma história interessante. Na prática, realmente, o meu primeiro contato foi com 14 anos, mas na verdade eu acho que a minha carreira ela começou 5 anos antes de eu nascer. E eu vou explicar porque é meio curioso isso. Não sei se dá para ver aqui no canto um troféu. Ah, o troféu não Tá dando pega, para dá pra ver ver? dois quadros só. Ah, tá bom. Bom, existe um troféu aqui em casa que já está no acervo da família desde 1951. É um troféu de uns 60 centímetros de altura, 11 quilos. Ele é de bronze com base em mármore. Bom, E o que é isso? Isso foi um torneio que o meu pai, em 1951, ganhou, o Campeonato Popular de Xadrez da Gazeta Esportiva. E eu fui descobrir, né, a importância disso, porque para mim sempre era um objeto assim que ornamentava a casa, né? Mas eu fui uhum. descobrir a importância disso já na fase de crescimento. E eu tenho recortes da época, depois eu fiquei sabendo, esse torneio contou com mais de 1.000 participantes. Bom, E meu pai ganhou esse torneio, quer dizer, é um fato assim que é marcante, né, para um jovem que está começando a tomar contato com essa atividade. E então sempre foi um exemplo, um modelo aqui. Mas meu pai nunca se interessou em ensinar propriamente. Ele deixava disponível um tabuleiro, deixava alguns livros, né? uhum. E me deixava que eu procurasse a atividade. E foi o que aconteceu. Lá por volta de 69, 70, o meu interesse apareceu e aí eu comecei a ver algumas partidas, porque meu pai me ensinou o básico, né, da anotação, e eu comecei a ver algumas partidas dos matches Petrosian-Spassky. E logo em seguida vem o Mequinho, né? E o Mequinho, através das colunas do Herman Cláudios, eu tomei contato com as partidas dele e realmente me entusiasmei e foi o fator de motivação inicial, né? Aí, com base nisso, meu pai já começou a me disponibilizar alguns livros que ele tinha daquela época anterior, porque ele tinha jogado esse torneio e tinha parado, e depois eu descobri esses livros. E esses livros, na verdade, eles marcaram essa trajetória inicial, porque eram os livros sobre Botvinnik, sobre Lasker e de grandes torneios da época, né? Então, basicamente foi esse o primeiro contato. Eu comecei a me interessar após o MET 69, Fischer Petrosian, e também por conta das partidas do Mequinho, né? Tem algumas coisas interessantes. Primeiro que começar com 14 anos, eu não sei como era na época, mas hoje é praticamente. Enfim, o Kaiaki foi grande mestre com menos de 14, mas Eu sei. é algo impressionante. Mas tinha, de alguma maneira, uma bagagem na família, né? E esses livros Sim. não são livros tão. Todo mundo fala, tinha o xadrez básico, você já começou com livros que são, enfim, qualquer jogador gostaria Veja de ler, só, né? é claro que eu tive o xadrez básico, inclusive foi assim, fora dos livros que eu herdei do meu pai, não eram muitos, eram, sei lá, uns 20 livros, mas para quem está começando é um mundo, né? Uhum. Ele me deu como presente de aniversário o xadrez básico e, na verdade, em 2 volumes, ele era ainda grande, um encadernado grande, né? Capa dura, muito bonito. Mas eu não me interessei muito. Eu me fixei mais naquelas 4 partidas completas iniciais, né? Me lembro também que mais para frente eu cheguei até o Estratégia do Pacman, também
não fez muito sucesso comigo. Na verdade, esses livros que eu comecei a trabalhar no início, eles moldaram mais ou menos o meu método de contato com a literatura e era muito, muito agradável, porque eu via a partida como um todo, eu seguia o livro do começo ao fim, eu via a trajetória do jogador. Se fosse um livro de torneio, eu via o torneio inteiro. Se fosse, vamos dizer, coletânea de partidas de um jogador ou mais de um, eu via todas, né? Então, eu sempre fiquei com essa visão mais integral, não setorizada, sabe? Aprender especificamente abertura, aprender só meio jogo ou só finais, né? Eu sempre tive muito mais interesse pelo xadrez de uma maneira mais integral. Não que eu não tivesse estudado abertura, nem meio jogo, nem finais, mas essa sempre foi a tônica maior, entende? Isso depois, quando veio o Fischer, né, o match do século, lá em 72, aí veio aquele livro que é super famoso, né, você sabe, do My 60 Memorable Games, né? Então, esse livro eu fiz ele inteiro. Aí depois, logo em seguida, veio Karpov. Eu também tenho um livro maravilhoso, de 500, acho que 530 partidas do Karpov. Esse livro foi um grande aprendizado, né? Mas eu sempre voltava para o Botvinnik, para o Mequinho também. Por isso até eu resolvi publicar um livro das partidas do Mequinho, porque o Mequinho tinha um outro componente, que era um jogador nacional, né? E isso me motivava. Eu torcia muito por ele, sempre torci, e realmente o estilo dele era impressionante, né? De uma técnica, de uma pureza, né? E eu investi muito no estudo de livros desse perfil, né? É uma leitura sempre muito, muito gostosa. Quando você fala que você voltava para o Botvinnik, só para entender, você era o hábito de reler os livros ou só... É porque ele lançou muitos livros, né? Não, eu sempre que tinha acesso a mais material, né? Mas tem um livro, eu tenho esse livro aqui, agora eu não me lembro exatamente o título, mas é um livro de capa preta. Esse é o básico, né? Esse foi o primeiro e esse eu cheguei a ver 2 ou 3 vezes, para fixar certos conceitos, né? Inclusive, eu moldei o meu repertório com base nesses livros, né? Eu fui... teve um livro em particular que surgiu, eu acho que já foi por volta de 74, 75, que era um livro escrito por múltiplos jogadores, How to Open a Chess Game. Não sei se você conheceu esse livro. Esse não. Eu nunca ouvi ninguém falar, mas esse livro é um livro espetacular. Ele me ajudou muito na Quais minha... Quais são os autores? Eu tenho ele aqui, peraí. Deixa eu só pegar aqui. Não sei se dá para ver a capa aí. Dá, How to Open a Chess Games. Um parece que é o Larsen, que mais que é? Olha, tem o Evans, Larry Evans, né? O Gligorik, Hort, Keres, Larsen, Petrosian e Portes. Todos eles memoráveis. Memoráveis. E cada capítulo tem uma visão ampla sobre alguns aspectos, e o título é sobre abertura, mas na verdade não é um sistema de jogo, é uma abordagem que pode-se dizer completa num certo nível, né? Que te dá uma noção de começo, meio e fim, como você vai abordar o estudo de determinadas posições e como vai seguir, dar exemplos, né? Então, quando eu associei esse livro com essas ideias, e ideias inclusive contraditórias, um pouco conflitantes entre eles, né? Mas eu comecei a ver como um grande mestre pensa, mais profundamente. E, na verdade, era isso que eu buscava naqueles livros lá de Botvinnik, Zurich 53, enfim, todos esses grandes livros de torneios e de grandes jogadores, né? E você devorou todos esses na adolescência, praticamente? Sim, devorei todos eles na adolescência. Bom, você teve um material assim, de uma qualidade, eu diria que impressionante, né? E a questão prática, porque você tem o material, você tem um apoio talvez em casa, e aí como é que você fez para se desenvolver como jogador também, né? Então, essa parte do apoio, ele era um apoio mais
a distância, né? Mas era muito importante saber que você tem uma retaguarda na família, mas não nunca estudei, meu pai nunca me ensinou nada, ele conversava um pouco, eventualmente, mas ele também tinha muitos afazeres, a presença física dele não era tão frequente, ele tinha muita coisa na vida profissional dele, então ele não estava presente o tempo todo. Mas esses livros já foram um suporte, né? E eu comecei com essa abordagem, tentando conhecer, basicamente, vamos dizer, a carreira desses jogadores, né? Eu me fixei principalmente, como eu já disse, no Botvinnik, no Fischer, no Karpov e também no Mekin, né? Foram esses os quatro, assim, as quatro referências minhas para poder entender qual é o processo que um grande jogador deles utiliza, seja de brancas, de pretas, no ataque, na defesa, nos finais, né? Então, a partir de certo momento, aí já entrando um pouquinho na questão cronológica, aí, por exemplo, de 71 a 75, foi um período doméstico, em que eu jogava mais aqui no estado de São Paulo, né? E aí joguei, por exemplo, eu ganhei 2 paulistas juvenis, fui jogar 2 vezes os JEBs por São Paulo, ganhamos 2 vezes os JEBs, fui campeão paulista universitário também, bicampeão dos Jogos Abertos do Interior, ganhei semifinal do Paulista, mas tudo num ambiente doméstico, né? E vamos dizer assim, na metade desse período, eu já comecei a estudar com mais seriedade e horários definidos. Eu tinha aula de manhã, então de tarde eu chegava, por volta de 1h30 eu começava e ia até umas 6 da tarde. Regularmente? Praticamente diariamente. Até sábado também eu fazia isso, um bom período já, ainda no período da manhã, no sábado. Só que o meu estudo, ele sempre foi, vamos dizer, além dessa parte que eu mencionei, das partidas e dos jogadores, eu também fazia um tipo de preparação psicológica e, eu não diria assim uma meditação profunda, mas algum tipo de mentalização, tá? Meu pai também meditava, ele me ensinou a meditar, enfim, isso... se você deve ter visto essa série da Beth Harmon, né? É curioso, porque aquela cena que no filme aparece aquele tabuleiro no céu, né? No topo do teto, eu tinha facilidade para essa abstração, tá? Tanto que eu também treinava outras variantes que envolviam o xadrez e até mesmo outros tipos de jogos para ter uma abertura maior. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de bolonhesa. Não. O xadrez, a bolonhesa é assim, são 2 jogadores sentados, cada um virado de costas para o outro, mas num tabuleiro individual, e no meio existe um tabuleiro em que um árbitro vai mediar essa partida. E você, no seu tabuleiro, você só tem as suas peças. No tabuleiro do outro, ele só tem as dele. Então você está de brancas e ele está de pretas, certo? E no meio tem as peças brancas e pretas, e o juiz, o árbitro, ele vai para o jogador das brancas e você faz o seu lance no tabuleiro metade vazio, né? E aí o das pretas responde. E isso em sequência vai chegando um momento em que você vai testando possibilidades de captura. Por exemplo, você está com o peão em E4, antes de movimentar para E5, você tenta jogar ele para F5, para ver se não tem peça ali para tomar, entende? E se não tiver, o juiz fala impossível. Aí você tenta avançar de E4 para E5, ele fala impossível também. Então você já deduz que tem uma peça na casa E5, certo? E assim vai, né? É um jogo que você tem que abstrair muito, tentar adivinhar por lógica os movimentos do adversário até chegar no checkmate. Mas não foi só esse. Eu joguei xadrez progressivo, que é brancas fazem um lance, pretas fazem 2, brancas fazem 3, pretas fazem 4, brancas 5. Esse eu jogo e esse eu gosto. Mas só uma pequena... É divertidíssimo, né? Ainda mais para os padrões demais. Sim. Mas só uma curiosidade. Nunca para de subir, porque eu já vi gente falando que quando dava o cheque zerava, era uma coisa meio estranha. Ou não, vai sempre aumentando o número de
Sempre aumenta, sempre Sempre aumenta. aumenta, não tem... Sempre aumenta. Não parava. Eu, pelo menos, quando eu jogava, sim. não parava. Legal. E era muito interessante porque é o seguinte, isso parece sabe, um desvio, né? Muita gente considerava isso uma aberração, vocês estão desvirtuando o xadrez. Não, muito pelo contrário, eu sei que eu me beneficiei muito de todas essas modalidades. Por quê? Porque você tem que treinar uma visão de sequencial de longo prazo, tá certo? Quer dizer, combinações rápidas que você tem que fazer ali e funciona, né? Nesse jogo em particular, mas depois você consegue, de alguma forma, conjugar esse tipo de raciocínio numa partida. Não estou falando que, óbvio, você vai melhorar muito ao fazer qualquer uma dessas práticas, mas eu sempre me estimulei a ficar com a mente aberta para várias outras possibilidades. Por exemplo, teve um momento em que eu estava achando que estava jogando muito lento e estava tendo certos... Não tinha apuro de tempo, mas eu sentia que eu podia incrementar isso. E aí eu me reuni com 2 amigos do Clube de Xadrez São Paulo e fizemos um match de 200 partidas de 1 por 1. Sentamos, acho que tinha umas 4:30 da tarde, e era assim, 3 pessoas, 2 jogando, 1 esperando. Quem perdesse, levantava e entrava o outro, tá? Nós jogamos uma sequência, acho que foram 8 horas, 9 horas seguidas de 1 por 1. Os amigos eram o Orlando Miranda e Luiz Dalmonte Neto. Esse Luiz Dalmonte, hoje, ele é um grande consultor da Super Interessante. Eu acho que já trabalhou, se não trabalha ainda na Grow, desenvolve jogos de vários tipos, tá? Então ele também tinha essa mente já mais aberta para abstração, né? E depois desse match aí de 1 por 1, eu percebi claramente que a minha agilidade de raciocínio incrementou um pouco, entende? Você já estava na faixa dos 20 claro, anos ficou nessa nisso, época? eu não ia fazer isso permanentemente, né? Foi um treinamento Uhum. focado com um objetivo, né? Você estava na faixa dos 20 nessa época, é isso? Deixa eu me lembrar, eu acho que 19. Teve um relato interessante que, quando eu entrevistei o Rezende, né, eu perguntei para ele quem foi o melhor pingueiro que ele já viu jogar lá no Curitiba de São Paulo, e ele citou o seu nome. Ele falou que você não jogava lá sempre, mas acho que provavelmente isso aí já era nos anos 80, né, quando você ia. Mas ele falou que quando você vinha, normalmente batia pesado na galera. Então, veja, eu fui 2 vezes campeão brasileiro de relâmpago, né? Um foi em Guarulhos, jogaram todos os mestres, né? E o outro eu não me lembro, eu acho que até foi no Clube de Xadrez São Paulo. E realmente, só que aí tinha um outro detalhe, o torneio relâmpago de sábado, ele dava bons prêmios. Você pagava uma pequena inscrição, dava bons prêmios. Então, num certo período, eu tornei aquilo também uma fonte de renda, né? Eu jogava, faturava ali, dava para comprar uns livrinhos, dava para jantar, para pagar um táxi, alguma coisa, entende? E realmente houve uma época que, por incrível que pareça, o maior adversário que eu tive foi o Cajal. Deve conhecer o Cajal, né? Lendário, sim. Ele era muito forte, uma visão tática muito aguçada. Eu levei um bom tempo para entender o processo para enfrentar o Cajal e era muito interessante. E jogavam lá o Segal, Rocha, Helder, Herman de vez em quando, né? Realmente era um torneio interessante. Mas, como você disse, eu fiz isso por um período, eu gostava, mas eu procurava não exagerar, porque também em excesso isso não é muito recomendável. Mas eu também treinei uma outra coisa, eu treinei xadrez às cegas, cheguei a jogar simultâneo às cegas na Colômbia contra 5, e esse eu treinava com outro amigo lá do Clube de Xadrez, o Sérgio Grise. Não sei se você conheceu. Não cheguei a conhecer. Está meio afastado, já não vejo ele há muitos anos, mas era muito interessante. O treinamento de xadrez às cegas me forçava a calcular projeções que depois eu encontrava nas partidas alguma facilidade com isso. Na entende? visualização. Mas agora uma curiosidade, essas várias variantes do jogo, você pode assim dizer, né? Blitz, pensado, bullet, às cegas, a bolonhesa,
Hoje em dia tem um que chama até Atômico, e o pessoal, ou até outros jogos, né? Você acha que você fazia isso porque você acreditava que realmente era um caminho importante para você melhorar, ou porque você tinha mais interesses e você conseguia fazer, porque talvez se você fizesse a mesma coisa sempre, talvez te entediasse, o fato de você variar te ajudava, ou não? Era algo que você fazia conscientemente para tentar melhorar o seu xadrez? Eu acho que são as duas coisas, porque eu sentia o valor intrínseco daquilo, né? E tinha esse fator lúdico também, que é uma coisa que sempre me atraiu, né? E, por exemplo, eu também pratiquei outros tipos de jogos, o Paulista de Bridge, joguei gamão, joguei Texas Hold'em, joguei Go. Go é um jogo muito interessante também, uma dinâmica completamente diferente, mas eu sempre procurei manter a atividade mental sem limitações, né? Mas tentando não exagerar, tentando não tirar o foco do xadrez, entende? Era a prioridade. O xadrez sempre foi prioridade e eu pensava sempre que aquilo que eu estava fazendo convergia para uma melhora na minha visão enxadrística. Tá? Então, mas eram atividades prazerosas também, era um momento de relaxamento também. Eu acho que foi muito útil. No meu caso, eu sinto que me beneficiou. Eu não sei se isso serve para todos, principalmente essa questão do xadrez às cegas. Eu sei que tem muitos jogadores que tentaram e não se deram bem, não gostaram, né? Mas eu tinha essa facilidade e eu procurei desenvolver, né? Não, interessante isso. E aí, bom, teve vários fatores. Você tinha prática, tinha estudo, tinha material. Querendo ou não, São Paulo tinha um ambiente enxadrístico já interessante, né? E aí, o que seria essa fase? Você falou dessa sua fase mais local, né? Então, quando se iniciou essa sua fase que você extrapolou, vamos dizer assim, o estado? Então, veja bem, eu estava na faculdade, já tinha ganho o Paulista Universitário, já tinha ganho esses torneios juvenis, né, os estudantis, e eu olhava para o xadrez. Você tem que perceber que eu já estou numa idade mais madura do que um enxadrista jovem de hoje, né, que estaria com essa bagagem enxadrística, mas ainda muito imaturo para a vida, né? Então eu já olhava para o xadrez com essa preocupação. Poxa, era o anseio de toda a família ter um filho ou filhos formados, né, com uma profissão segura, para poder ter um padrão de vida confortável, né? E eu gostava demais do xadrez, era uma paixão. Na verdade, o xadrez, para mim, a visão que eu tenho de xadrez é de uma grande aventura, uma aventura lúdica, assim, intensa, né? E prazerosa, sempre foi isso. Independente de eu estar jogando competições, de eu ter me afastado da parte competitiva, o xadrez tem um espaço nobre em mim desde sempre e vai sempre ter, né? Mas eu queria saber se isso podia ser uma profissão. E eu olhava aqui para os companheiros aqui no Brasil e não percebia essa realidade. Eu percebia que poucos faziam isso e faziam de forma precária, né? Quantos anos você tinha quando você estava tendo mais essa reflexão? Aproximadamente, claro. 18, 19. 18, 19. Eu via, sabe, por exemplo, um grande exemplo que eu tinha nesse caso de profissionalismo, e que também é um gentleman, era o Herman Cláudios. Eu vi o Herman como sendo possivelmente o profissional mais bem sucedido naquele momento, e uma postura íntegra, uma postura sempre, vamos dizer, proativa, né? Mas eu não via isso nos demais. Eu via, por exemplo, os contemporâneos, Rocha, Helder e Segal. Eu via, assim, problemas nas posturas pessoais, embora eu gostasse da maioria deles, né? Então eu falei, olha, eu falei com os meus pais, falei, eu tô aqui com uma dúvida, eu não sei se eu vou poder continuar, eu gostaria, e tenho uma tia em Los Angeles, que já havia me convidado para passar uma temporada lá de umas férias, né? E eu consultei meus pais, olha, o que vocês acham? Eu estou pensando em passar um tempo no exterior para ver o que o xadrez pode me oferecer.
E acabou acontecendo. Surgiu um mundial juvenil por equipes, né, no México, e depois desse mundial eu dei uma esticada para os Estados Unidos. E aí, então, eu ingresso nessa jornada mais internacional, né, que é o primeiro momento de atividade internacional que eu tenho, e fui para ficar 2 meses, mas acabei ficando quase 1 ano. Fiquei 8, 9 meses nos Estados Unidos, depois ainda fui para a Europa. Nesse momento, o Cícero, que também viajou, acabou indo lá me encontrar. Cícero Braga, né? E nós, inclusive, eu fiquei um período inicial na casa dessa minha tia, mas depois nós até alugamos um lugarzinho ali para compartilhar. E passamos a jogar os torneios que havia ali disponíveis, né? E, para surpresa, eu que tinha dinheiro para passar 2 meses e pouco, e ele talvez até menos, fomos ganhando os torneios, ele ganhando mais do que eu. E como nós decidimos que jogaríamos sempre em categorias diferentes, para não haver problema de confronto direto, então nós fizemos o que a gente chama de caixa única, né? Tudo que os dois ganhassem seria compartilhado, né, nos prêmios. E eu sei que nós jogamos, eu não me lembro agora exatamente, 9 ou 10 torneios, eu acho que ele ganhou 6, e eu ganhei os outros 4 ou 5, entende? Foi uma coisa assim espetacular. Mas, em paralelo, eu também estava absorvendo a cultura, vendo o que é um país como os Estados Unidos, né? E vendo como se portavam os jogadores lá, os profissionais, né? E eu não encontrei, assim, também lá, ninguém que fosse, assim, um modelo, uma referência de profissional. Eu via que muitos grandes mestres, inclusive, tinham outras atividades. Eu me lembro, assim, de grande mestre que trabalhava com imóveis, outro que trabalhava em outras atividades, entende? E os mestres internacionais, alguns sim, se dedicavam integralmente, mas eles não revelavam, mas eles tinham outras fontes, porque viver de xadrez eu percebi que eles não tinham, assim, tanta facilidade, exceto um ou outro, né? E, bom, mas nesse período continuou. Eu comecei a ter sucesso, fui para a Europa, passei 2, 3 meses lá, passei só em Biel, na Suíça, fiquei 2 meses, fiz simultâneo em Friburgo, enfim, tive bons resultados, ganhava os prêmios também. E quando voltei dessa turnê já de quase 1 ano, aí tive de novo a reedição daquele juvenil, do Mundial Juvenil por Equipes, fiz uma norma, porque esqueci até de falar, antes de ir para os Estados Unidos, eu já tinha feito uma primeira norma em Caracas. E então foi um período assim de 4, 5 anos em que eu deslanchei, eu joguei a maior quantidade de partidas por ano nesse período, joguei acho que 110, 120 partidas por ano, que eu sei que hoje, por exemplo, é um número pequeno, perto do que eu vejo, por exemplo, foi mencionado aí o que o FIER joga, né? Joga uma enormidade, né? Mas naquela época, para jogar torneios importantes com bons jogadores, não era fácil, né? Não, com certeza. Então, essa foi uma primeira arrancada, né? Voltei desse período aí de 4 anos já melhor, joguei aqui no Brasil alguns torneios, ganhei vários torneios abertos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né, no Paraná, em São Paulo. E aí eu estava me programando para mudar para a Espanha, porque eu ainda estava motivado por conta dos bons resultados, né? Mas, de repente, 1 mês ou 2 antes, eu estava decidindo quando iria, como iria, né? Não tinha comprado passagem ainda. Eu estava lá no Clube de Xadrez de São Paulo, quando, de repente, o Isidoro Ribeiro, aquele nosso porteiro da época, né? Uma pessoa saudosa, uma pessoa maravilhosa, de grande coração, ele chega e me chama num canto e fala: Rubinho, olha só, né? Eu tenho 1,96 m. Para uma pessoa me chamar de Rubinho, né? Tem que ser realmente uma pessoa avantajada, né? Ele fala: olha, tem um senhor aqui de Goiânia que está querendo alguém para dar umas aulas lá. E você está interessado?
Eu falei, olha, eu estou programando viajar para o exterior, passar uma temporada na Espanha, ver se eu consigo me fixar na Europa, né? Mas tudo bem, vou lá, eu acho que é uma opção interessante. Aí o que acontece? Eu fui para lá, e em menos de um mês eu já tinha 4 empregos. Cara, tudo com xadrez. Eu fui contratado pela ABB de Goiânia para montar o departamento de xadrez e dar aulas. Fui contratado pelo Jockey Club de Goiás para montar o departamento de xadrez, dar aulas lá. Fui contratado pela Caixa Econômica do Estado de Goiás para dar aulas. E, na época, o Limpe, Eduardo Limpe, do Rio de Janeiro, estava passando por lá porque ele era casado com uma moça de lá. E uma pessoa que ficou sabendo da minha presença e já estava em contato com o Limpe, essa pessoa chama-se Valdir de Castro Quinta, ele era filho do presidente do Tribunal de Contas de Goiás. E ele, em uma semana, conseguiu que o pai falasse com o governador, e o governador nos contratou, editou lá um ato de contratação para a Fundação Estadual de Esportes. Então, você veja, eu ia para a Espanha e fiquei em Goiás. Uhum. Com toda uma quantidade de projetos pela frente, que foram muito interessantes, foi possível desenvolver bastante coisa lá, esses clubes realmente assim, se estruturaram. O próprio Jockey Club, eu tomei a iniciativa de fazer, em um certo momento, depois que já estava montado, conversei com a CBX na época, nós fizemos o que seria o segundo campeonato brasileiro de clubes, na época chamado Clubes Campeões. Tinha havido um antes no Rio de Janeiro, que me parece que o Fluminense havia ganho, com 4 equipes. E eu consegui fazer o primeiro, depois desse anterior, né, que já tinha vários anos que tinha acontecido, lá no Jockey Club. Inclusive, eu me lembro que foi uma equipe do Paraná para lá, e nós conseguimos, de Brasília também jogaram. Então, isso desviou meu foco e o meu destino, né? Eu, de uma pretensa continuidade da carreira na Europa, eu fiz uma pausa e comecei a trabalhar lá. Aí o que acontece? Em pouco tempo eu conheci uma moça com quem eu acabei casando. Depois fundamos a Federação de Goiás, porque existia um registro de 4 clubes tinham feito uma ata e mandado para a CBX com a intenção de fundar uma federação, mas isso nunca tinha prosperado, né? E precisava ter uma estrutura orgânica, inclusive, para poder interagir junto às autoridades do município e do estado lá em Goiás, né? E aí esses mesmos clubes, junto com mais 2 ou 3, resolveram fundar a federação, e eu acabei sendo o primeiro presidente, e conseguimos, inclusive, uma sede para a federação, e esse foi uma grande conquista, né? E é curioso que nessa história, eu tive a oportunidade de ter um match com o Limpe, porque nós jogamos, antes, inclusive, da fundação dessa federação, foi feito um campeonato goiano, nós jogamos, acho que éramos 12 jogadores, jogamos 11 partidas, eu e ele ganhamos 10 e empatamos entre nós, né? Uhum. E marcou-se um match de desempate para um período posterior, e nós jogamos, se não me engano, foram mais 12 partidas, ou mais, acho que 16 partidas. E foi muito rico, porque, sabe, você está em Goiás, você é um dos 2 únicos, assim, expoentes, né, técnicos. O que eu posso fazer para treinar, para melhorar? Jogar contra o meu adversário do meu nível, né? Uhum. E foi maravilhoso, porque foi assim, um sobe e desce, ele ganhava, empatava, eu ganhava, e no final terminou empatado também esse match. Eu pude aprender muito, tenho muita gratidão ao Olímpia até hoje por tudo que ele me proporcionou naquela ocasião. Isso nos anos 80 também? Isso nos anos 80, foi até 84, mais ou menos, 84. Na verdade, em 83. Né? Em 83, depois disso, eu recebi
Eu tinha amigos no Paraná, né? Recebi o convite para mudar para lá e para jogar pela Refrigeração Paraná e abrir uma empresa lá, né? Com o Rippel e com o Sunier. Nós abrimos uma empresa, a Promochess, e aí logo o Sunier tinha o projeto de jogar no exterior, né? E conquistar o título de grande mestre. Era o projeto que eu tinha para a Espanha, ele já estava com o dele encaminhado e ele foi para a Europa, né? E ficamos eu, o Rippel, organizando as coisas nessa empresinha lá. Uma empresinha minúscula, 100 funcionários, numa salinha minúscula, né? Mas ali começou uma atividade de organização, de edição, por exemplo. Eu já tinha iniciado pesquisa para fazer um livro sobre o Mequinho. Eu tive muita ajuda do Dr. Tavares, Luiz Tavares de Pernambuco, uma pessoa maravilhosa, foi presidente da CBX, né? Você conheceu provavelmente. Infelizmente não. Não chegou a conhecer? Nossa, esse foi um grande esteio do xadrez brasileiro. Mas como ele, houve outros. Eu acho até que seria oportuno nesse momento até fazer assim um registro de gratidão no nome dele, mas também extensivo a outros. Aí, por exemplo, xadrez em São Paulo, a gente teve, do Clube de Xadrez, por exemplo, Aníbal Calado, Paulo Gonçalves Guimarães, na Federação, Orlando Paes, Dr. Lourenço Cordioli. E também, por exemplo, em Goiás, teve, na mesma época em que a gente estava lá trabalhando e já havia fundado a federação, surgiu um pequeno clube num bairro popular. O que foi isso? Foi um senhor chamado Eli Miranda, que fundou o Clube Peão 4 Rei numa salinha que ele tinha, disponibilizou, e aquilo se tornou um segundo polo lá em Goiás e ajudou muito a desenvolver o xadrez lá. Da mesma forma, no Paraná, o Domingo Botran, no Rio de Janeiro, o Salomão Friedrich, que é outro batalhador incansável, ajudou a desenvolver o xadrez no Rio de Janeiro, fez inclusive o rating nacional por vários anos, né? Gerd Giebel em Santa Catarina, enfim. Foi bom eu mencionar isso, que é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho muita gratidão a essas pessoas todas. Eu acho que, inclusive, nós estamos aqui hoje, possivelmente, fruto de trabalhos desses, que são trabalhos desinteressados, sabe, altruístas, pessoas que não visavam dinheiro, não visavam status, fama, poder. Eles trabalhavam pelo amor ao xadrez, né? Então, e aí o que acontece? Nesse momento, eu mudo para o Paraná, edito lá o primeiro livro, o livro do Mequinho, Perfil de um Gênio, e já no ano de 84 também, numa promoção em conjunto com o Sesc, eu faço o recorde brasileiro de simultâneas. Esse foi um evento insano. Eu joguei contra 164 ao mesmo tempo. Ixi. Por 9 horas. Começou às 9 da manhã, foi até 6 da tarde. Eu fiz uma pausa de 15 minutos para comer um sanduíche de queijo quente na hora do almoço. Mas você era bem preparado fisicamente, então, porque eu uma vez fiz uma que durou 4 horas, eu estava com cãibra, já não conseguia nem andar direito. Na época, veja, eu nunca fui especializado em me preparar fisicamente. Eu joguei vôlei, joguei basquete, muito mal, por sinal, né? Eu era uma negação, mas cheguei até a jogar campeonato paulista de basquete, né? Mas nesse evento eu dei tudo que podia, né? Porque era um evento de muita importância para mim como realização pessoal e eu acho que também como divulgação, né? E foi assim fantástico e eram todos simultaneamente mesmo. Tava todo mundo sentado e eu dando voltas e voltas e voltas, andando o tempo todo. Inclusive, inspirado nesse, mais tarde, numa outra fase, quando eu voltei a Goiânia, já em outra época, muitos anos depois, fui eu quem organizou a quebra do recorde brasileiro pelo Milos. O Milos jogou já, acho que ele já jogou contra 190. Eu consegui um espaço numa praça nobre do shopping Flamboyant, em Goiânia. Tenho muitas fotos, ficou documentado esse evento, é muito interessante.
Então, e motiva muito, né, a comunidade local, né, porque a imprensa faz a cobertura, né, os garotos que jogam das escolas, eles se mobilizam, né. Uhum. Eu particularmente, eu sempre gostei de iniciativas mais abrangentes, né. Mesmo na época em que eu estava dando aulas lá em Goiânia e também em São Paulo, cheguei a dar algumas aulas, eu sempre tive uma visão mais ampla no sentido de fazer eventos escaláveis, né? Eventos que pudessem mobilizar mais pessoas e ter um alcance maior para poder fazer a atividade nossa crescer mais, né, do que simplesmente no 1 a 1. Sem desmerecer em absoluto esse trabalho, por exemplo, de um professor que pega um aluno, treina, isso é tão válido quanto, mas eu sentia que faltava gente na outra ponta, entende? Então eu comecei a focar minhas iniciativas nessa outra direção. E foi assim, né? Não, Aí tem a parte da retomada internacional, que foi por volta de 85 até, deixa eu ver, 87, acho que foram 3 anos, né? Mas não na mesma intensidade que aquele primeiro momento, mas já jogando torneios mais interessantes, até a Olimpíada. Joguei a Olimpíada de Dubai, que foi uma Olimpíada super interessante, né? E aí segui, né? Segui jogando zonais e outros eventos internacionais, né? E aí também simultaneamente organizando mais eventos, né? Organizando toda a sequência de campeonatos brasileiros interclubes. O terceiro, que, se não me engano, teve 41 equipes, o quarto teve 46, o quinto já teve 72 equipes. Uhum. Esses torneios, eles eram... na verdade, eu acho que esse era o principal objetivo, era a ampliação do estímulo, né? Porque quando você faz um interclubes, né, e possibilita a motivação para os diversos clubes do Brasil, dos grêmios, das associações, né, terem uma meta que seria chegar lá e jogar com jogadores de alto nível, eu acho que aí nós estamos conseguindo o efeito multiplicador, né? Quer dizer, eu tenho certeza, muitas equipes nos agradeciam imensamente por apenas realizar, equipes que iriam figurar na ponta de baixo da tabela, sabe? Uhum. Mas que viam naquilo a chance de motivar nos seus municípios, nas suas próprias escolas, patrocinar a ida de jogadores, né? E a oportunidade de integração. E nós, felizmente, contávamos com um bom patrocinador, a Refrigeração Paraná, através do Sérgio Prosdóximo, uma pessoa, assim, extremamente sensível, né? Que disponibilizava lá os recursos para a gente poder fazer. Mas era muito trabalhoso, é uma coisa que sempre, e principalmente nesse crescendo, né? Cada vez mais a estrutura demandava providências, enfim. Mas eu me sinto plenamente realizado. Eu sei que eu fiz o que foi possível e teve gente que não gostou, teve críticas, como tudo sempre tem. Mas o resultado final para mim foi excelente. Eu acho que as pessoas que participavam, era espontâneo ver a satisfação, a alegria de poder fazer assim uma integração muito grande, né? Uhum. Você acha que isso é interessante. Você como jogador era, não sei se a palavra é essa, mas era mais bem tratado como jogador ou como organizador? Porque eu sinto que o jogador às vezes escolhe mais os louros, o organizador vira e mexe, dá umas pedradas assim meio que sem, meio gratuitas, vamos dizer assim. Gratuitas não sei, mas estão bastante mais Sabe, pedradas. não, eu entendo o que você está falando e eu vivi na pele muita coisa, mas felizmente, eu tenho um espírito muito positivo e essas coisas, as críticas, os ataques que às vezes aconteciam por inveja mesmo, houve alguns episódios lamentáveis. Mas você não tem o que fazer. Você tem tem um autor que é o Dale Carnegie, que escreveu vários livros aí, assim, positivistas de autoajuda, né? Acho que um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas não é nesse livro. Tem um livro lá em que ele fala simplesmente o seguinte: faça o que você tem que fazer
da melhor forma possível, com integridade. E depois, abra o guarda-chuva para que as críticas e a inveja escorram ao largo das tuas costas. Entende? Então, sabe, você pode ser, assim, criticado por um jogador por uma partida. Você ganhou a partida, ele não gostou de como você jogou, de alguma coisa. As pessoas queriam tudo sempre, porque tem esse perfil de pessoas que se envolvem com a organização e que fazem alguma coisa para os outros, e tem as pessoas que só vão lá aproveitar o que os outros fazem, né? Nada de errado com isso, eu não tenho nenhuma crítica a quem só vai lá jogar, se é um direito que ela tem, porque eu estou abrindo um evento e disponibilizando um projeto para ela participar, certo? Então, é equilibrado, ela faz a parte dela, eu faço a minha. Agora, tem muita gente que não percebe o trabalho que dá. Eu, por exemplo, todo torneio que eu organizava, chegava no final, eu estava moído, simplesmente, assim, quebrado fisicamente, emocionalmente, né? Mas muito feliz sempre feliz, transbordando de alegria, porque mais um evento tinha dado certo. Apesar de alguém ficar descontente com alguma coisa, alguém fazer uma pequena crítica, eu sempre levei muito naturalmente isso, entende? Não... Quem critica é que tem a crítica. De onde sai? Sai da boca dela a crítica. Então a crítica é dela, tá certo? Eu pego para mim se eu quiser, né? E tem outro detalhe, tem críticas construtivas, que você precisa estar aberto a receber e se reciclar, porque senão você vai sempre repetir erros que não é necessário fazer, né? Sem dúvida. Agora, nós já estamos então chegando próximo do final dos anos 80, começo dos anos 90. Você ainda teve mais alguns anos de atividade como jogador? Como é que foi esses últimos anos como jogador e a decisão de parar como jogador, né? Começar a se dedicar às outras coisas? Então, veja, nesse período, final de prática competitiva, eu joguei muitos torneios fora, né? E aqui no Brasil também, com relativo sucesso. Eu joguei, por exemplo, o Torneio da Hispanidade, que foi um torneio maravilhoso, jogado num castelo em Medina del Campo, bancado pelo governo espanhol. O Milos jogou também, onde estavam lá os campeões nacionais de todos os países de língua hispana e o Brasil. Eu fiquei em segundo nesse torneio, empatado com o Amador Rodrigues, né? De Cuba. E nesse mesmo período eu joguei, eu fiquei em segundo no Brasileiro de Garanhuns, perdi por 10 milésimos do Milos, no Brasileiro, né? Joguei Dubai, joguei em Cuba, e foi um momento em que, eu preciso contar um fato que foi possivelmente ali que eu percebi que realmente a minha opção competitiva já estava próxima do final. Num desses anos, agora não vou me lembrar exatamente, entre 86 e 88, o Chess Base estava no início, né? Tinha sido lançado e eu tinha interesse de trazer uma espécie de representação, ou no mínimo conhecer bem o Chess Base. Então eu fui à Alemanha, fui a Hamburgo, né, na sede do Chess Base. E fui muito bem recebido. É um conjunto de salas, se não me engano, o primeiro ou segundo andar de um prédio lá em Hamburgo. E antes de conversar com o representante, ele fez questão de me levar pelas instalações. E eu andando ali, de repente paramos na porta de uma sala onde tinha, se não me engano, 5 estações informatizadas, 5 computadores bem distantes uns dos outros, computadores bem grandes, né, nesse caso. E numa dessas estações tinha um rapaz sentado no tabuleiro, no tabuleiro não, em frente ao computador, com 2 outros rapazes sentados ao lado dele. E nas outras estações tinha algumas pessoas. E aí ele apontou para essa estação e falou: sabe quem é aquele ali? Eu falei: não. Ele falou: esse é o Anand, da Índia. Ah, ele está aqui, ele tem um contrato conosco, porque o governo indiano dá uma bolsa de $1 milhão anual para ele.
Caramba! E ele tem um contrato conosco, que ali são 2 grandes mestres que estão assessorando ele. Percebe? Isso aí eu estou falando de 80, vamos lá, 88, né? Ele só foi ganhar o Mundial em 2007, não é isso? Isso. Quase 20 anos depois. Isso ficou reverberando. Claro, eu não sabia se ele ia ganhar Mundial, mas eu falei, poxa, o sujeito, eu nem me lembro se ele já era grande mestre, talvez fosse. Mas já está com uma bolsa de $1 milhão aqui, ladeado por 2 grandes mestres, né? Já era famoso, já se sabia dele, né? Uhum. Aí eu percebi que realmente essa escalada, ela tem limites. O meu limite já foi estabelecido na origem, né? Eu comecei com 13, 14. Uhum. Eu não sei com quantos anos o Anand começou, mas certamente foi muito mais cedo, né? Sem dúvida. E quantos iguais a ele não tem no mundo? O Mequinho já tinha sido, assim, objeto de uma experiência que não é exatamente igual, mas eu soube que o Mequinho, em 71, né, quando o Brasil havia ganho o Mundial de Futebol em 70, o Médici, o presidente, chamou o Mequinho lá para uma conversa e teria oferecido para o Mequinho, Mequinho, diga o que você quer para a gente se tornar campeão dos pés à cabeça. Não sei se você sabe dessa história. Uhum. Então, e veja, eu percebia, bom, eu não tenho chance de chegar ao topo, certo? E olhando com base nas experiências anteriores das minhas vivências nesses outros países, eu também via grandes mestres ali jogando, vivendo a sua vida, ganhando seus torneiozinhos aqui, ali. Mas era uma vida muito solitária, era uma vida muito... Eu sentia que era uma vida que não era o que eu queria. Eu tinha família, eu tinha uma filha, eu queria muito mais para minha família e para mim junto deles do que isso, né? Então, foi aí que eu percebi que, bom, estamos chegando ao final dessa carreira competitiva e vou abrir meus horizontes, vou buscar outras atividades que me dão prazer. Eu, por exemplo, gosto muito de pintura, gosto muito de literatura, leio muito, muito mesmo. Uhum. E já lia bastante. Já, por exemplo, quando fui jogar um torneio em Davos, na Suíça, era virada do ano, era janeiro de 78, né? Peguei um trenzinho que começou a subir aquele morro. Anos depois, eu fui ler A Montanha Mágica do Thomas Mann, que é um livro excepcional, é uma das obras-primas da literatura universal, né? E eu me vi, assim, nas páginas do livro, fazendo o mesmo percurso, até chegar lá em cima. Ele foi para um sanatório, eu fui para um hotel, jogar um torneio de xadrez, onde eu enfrentei um mestre americano, Formanek, na época, acho, que é um matemático famoso agora, né? Mas ele era um mestre americano, e joguei contra os suíços ali, vi a neve. Você percebe? Quer dizer, essa integração com as diversas atividades, né, sempre me atraiu mais do que simplesmente ficar focado num objetivo único de crescer um nível a mais. Porque nível técnico eu fiz há uns anos atrás, eu fiz uma espécie de anamnese da minha carreira, até porque eu vou escrever, já comecei a esboçar um livro, né? Eu vou fazer um livro sobre algumas intervenções minhas nos torneios, né? E eu cheguei a 3 números que definem a minha carreira. 3 números. Eu venci 26 partidas contra grandes mestres, venci 59 partidas contra mestres, e agora não me lembro, acho que foram 55 vitórias contra campeões nacionais. Sendo que das 55, 22 foram contra campeões de países estrangeiros, tá? Eu ganhei de campeão australiano, escocês, holandês, jugoslavo, americano. No caso americano foi da campeã, que é a Diane Savereid, mas a única mulher que eu enfrentei nesse ritmo. Ganhei de cubanos, entende? Eu já tinha uma bagagem. Só completando, desses campeões nacionais, eu ganhei 33 partidas de campeões brasileiros. 11 campeões brasileiros eu consegui derrotar, entende? Então, competitivamente, eu não ganhei o Campeonato Brasileiro
por 10 milésimos, mas eu me senti realizado na minha carreira, entende? Eu não consegui enxergar o que um título de grande mestre me agregaria. É claro, a honra, o status, sim, isso é absolutamente elogiável e eu elogio todos que se esforçam para alcançar. Mas eu resolvi, achei que tinha feito o meu papel, tinha chegado a um ponto bom, né, tanto na parte de organização, e resolvi buscar outros horizontes nesse momento. Bom, aí você comentou que você está no processo, nessa sua nova carreira, que agora você está conseguindo se aposentar, o que vai ser interessante, porque agora não só quero que você faça um pouco dos seus livros, mas também de planos futuros, né? Eu sei que você não vai ficar aí só tomando um cafezinho e lendo jornal. Então, o que Não, aguarda eu a acho gente? eu acho que agora eu vou trabalhar mais do que antes. Com o Eu quê? tô sentindo muita disposição para fazer muita coisa que ainda preciso fazer, né? Só que tem um detalhe, para mim o xadrez é o foco principal, né? Como eu te falei, o xadrez é uma grande aventura, é alguma coisa assim que é essa característica lúdica, né? Você sabe que tem um historiador, Johann Huizinga, que é um historiador, acho que suíço ou austríaco, agora não me lembro, que escreveu algumas obras assim famosas. Uma delas é Homo Ludens. Essa obra eu li há muitos anos, mas ele basicamente ele coloca que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge. E se você pensar bem, na verdade, o impulso lúdico ele está antes da cultura. Ele, por exemplo, você pega um cachorrinho, alguns cachorrinhos recém-nascidos, uns gatinhos, você vai ver que eles já brincam, eles já vão lá morder a orelhinha, se afastam, correm uns atrás dos outros, tá? Essa em bruto, né, uma manifestação lúdica. O ser humano, já com essas faculdades cognitivas mais elaboradas, faz muito melhor, faz muito além, entende? Talvez por isso eu tenha tido interesse por tantas atividades, né? Além do xadrez, porque eu sempre via nisso algo que me estimulava, né? Então eu vou caminhar nessa direção. Eu escrevi um livro que é A Importância do Xadrez, foi buscando um primeiro ensaio meu, buscando as origens do que faz o xadrez ser importante, né? Fui investigar quais os estudos acadêmicos que havia na época. Eu sei que hoje já evoluiu muito, muita gente, inclusive eu recebo, assim, periodicamente algum contato, algum e-mail, algum contato no Facebook, ou me parabenizando pelo livro, por uma matéria, ou perguntando alguma coisa, né? Eu sei que no meio acadêmico há enxadristas mais jovens de outras gerações posteriores à minha que já fizeram mestrado, doutorado, estão fazendo, né? E eu acho isso muito atrativo, muito interessante. Eu quero ver se eu desenvolvo alguma coisa. Eu quero dar minha contribuição nisso também, aprofundar um pouco o estudo que eu fiz até agora, né? Vejo, por exemplo, essa atividade que você está desenvolvendo aqui, né? Ela é muito importante, porque é do registro do nosso passado que fica a base para o nosso futuro, não é verdade? Quer dizer, mesmo que a gente fale, eu sou uma pessoa que vem de uma fase analógica, né? Hoje o mundo é digital. Então, mas eu, pessoalmente, por conta do meu serviço, né, na Receita Federal, eu tive que me atualizar, tive que fazer cursos, então eu não me ressinto, eu não sou aquele dinossauro que olha para um computador e morre de medo. Não, eu vou tentar aprender. O que eu não sei, eu sei que está disponível. Existem tutoriais, né? Tem o Felipe que pode me ensinar sobre como gravar um vídeo e assim vai, né? Então, eu não vejo... na verdade, é assim, eu saí de algumas vertentes do xadrez e agora vou retomar aquelas que sejam adequadas para a minha condição atual, né? Não, bacana. E tá dentro dos planos mais livros de xadrez? Ou é uma questão de estudo? Sem dúvida. Tá nos Não, livros de xadrez também tenho. Tenho 3 já esboçados
Um já está em estado mais avançado e outros dois que eu vou assim, porque, como eu te falei, lá por volta de abril eu já devo estar encerrando esse ciclo de auditor lá na Receita Federal. Foram 25 anos, né? Muito tempo, e extremamente interessante, uma vivência muito rica. Eu me senti contribuindo também, foi muito importante isso, porque essa atividade ela é mal vista pelas pessoas de maneira geral, porque, claro, é o coletor de impostos, ninguém gosta de pagar impostos, nem eu também não gosto. Mas, veja, sem essa atividade o Estado não se sustenta, né? O que precisa é evitar os desvios, evitar que roubem o dinheiro que é coletado, né? Isso, infelizmente, ainda estamos longe, mas então eu aprendi muita coisa e espero também poder utilizar isso. Agora, eu só cheguei gozado, né? Eu só cheguei a ingressar no serviço público dessa forma porque eu tinha uma retaguarda de formação enxadrística. Porque esse concurso, por exemplo, que eu fiz, é um concurso extremamente difícil. Eu fiz, foram 16 provas, incluindo economia, contabilidade de custos, vários ramos de direito civil, constitucional, administrativo, tributário, penal, estatística, enfim, todas essas disciplinas. E eu não sabia nada disso. Como é que alguém que vai fazer esse concurso consegue? Porque eu usei a expertise de treinamento de xadrez, de estudo de xadrez, elaborei um plano de ação para poder me preparar para essas matérias e passei bem, passei tranquilo. Na verdade, passei em 2 concursos, né? Passei antes no Ministério Público da União também. Não como procurador, mas sim como técnico administrativo. Lá nesse tinha 3 vagas, eu passei em 2º lugar. No da Receita eram 88 mil candidatos, né? E eu passei em 100º, 20º, alguma coisa. Então, isso a minha gratidão ao xadrez é imensa, é total, porque se eu não fosse um enxadrista, eu nunca teria passado, eu não tinha a mínima condição de passar nisso, entende? E eu sei de outros enxadristas que passaram por conta disso, porque o enxadrista que faz com dedicação, determinação e evolui, ele está preparado para o mundo, ele está preparado para tudo, né? Ele vai se dar bem em vários ramos de atividade, né? Bacana esse relato. Enfim, eu sei que tem muita coisa que poderia ser dita, né? Mas agora, meio que chegando na parte final, queria que você falasse um pouquinho do lance, qual foi o lance da sua vida? Eu sei que a carreira é longa, é difícil escolher, mas por que você acha que ele é mais bonito, ou mais brilhante, ou, sei lá, porque te deu um sorriso naquele dia? A razão que você quiser. Bom, eu acho que foram muitas partidas interessantes que eu disputei, né? Assim, de forma mais expressiva, cujo resultado tenha sido mais expressivo pelo todo, né? Eu tenho 2 partidas que eu achei muito interessantes, né? As 2 têm mais ou menos o mesmo perfil e elas espelham um pouco o meu estilo, né? E eu queria fazer aqui uma brincadeira com você, no seguinte sentido: eu quero fazer uma paródia de uma dessas 2 partidas da seguinte forma, né? Inclusive eu já vou escrever um artigo sobre isso, mas eu daria um nome, assim, que todos entendam que é uma brincadeira, não estou falando sério aqui, mas seria assim, Como Cozinhar um Grande Mestre. Então, eu vou dar uma receita, porque no meio de tudo isso, eu também teve um momento, Felipe, que foi muito curioso, muito gratificante, em que eu participei da estruturação de uma escola de profissões e idiomas, tá? E isso foi período de 3, 4 anos de duração. E nessa escola tinha o curso de sommelier. E você sabe que sommelier é tudo que diz respeito a vinhos e sabores, aromas, né, texturas, enfim. E vinho precisa harmonizar com comida, né? E então eu me interessei também pela gastronomia, fiz até um ou outro curso, cursos breves, e aprendi muitas receitas.
E daí surgiu a ideia, poxa, deixa eu passar uma receita aqui, né? Porque eu acho que quem está vendo pode usar isso, fazer uma tentativa. Não sei se vai dar certo para quem usar, mas eu não garanto nada. Mas eu posso dizer o seguinte: primeiro você escolhe uma carne de primeira, tá? Tem que ser um grande mestre de bom nível, aquele que você queira derrotar, assim, fervorosamente, né? Aí tem que ser saboroso, mas cuidado, escolha um grande mestre que esteja de pretas. Primeiro passo, tá certo? Isso não vai funcionar se você tiver de pretas. Aí você começa com uma dose de uma abertura em comum, tá? Não vai jogar uma abertura em que ele possa te pegar numa preparação caseira, porque isso você já era, tá certo? Pega uma abertura em comum que você tenha bom domínio, né? Aí acrescenta uma xicrinha aí de domínio do centro e solidez. Você tem que ter uma posição sólida, tem que dominar o centro. Acrescenta também 2 pitadas de desenvolvimento e iniciativa. Olha, a iniciativa pode ser meio apimentada. É até bom que seja, para manter o teu adversário incomodado, sabe? Aí, depois disso, você já está lá com ele na panela, enrolando o grande mestre, né? Ele não está tendo muita facilidade, porque você jogou sólido, você dominou o centro, né? Aí vem o ingrediente especial, que é o segredo da receita, que é uma armadilha. Primeiro que você está enfrentando um adversário que se acha superior a você, tá certo? Então ele vai querer ganhar, mesmo que esteja de pretas. Mas ele está incomodado que a posição não está fluindo, que está tendo certa dificuldade, porque você está plantado aqui. Você cria uma armadilha oferecendo material para ele. Dá alguma coisa, um peão, uma qualidade, pode até dar uma peça. Porque essa é a oportunidade em que ele vai perceber que é arriscado, mas ele é mais ele, então ele vai comprar o risco, entende? Mas você, em troca, vai acelerar o teu desenvolvimento e vai abrir linhas sobre o rei adversário, tá? Se ele entrar na armadilha, aí, olha, deixa ele em banho-maria mais 5 ou 10 lances e parte para o arremate. Esse arremate, ele tem que ser preciso, também não vai fazer bobagem, porque você está com um grande mestre forte na frente, não é verdade? E assim é. Para mim deu certo nessas 2 partidas que eu vou mencionar, deu certo em algumas outras ocasiões. É meio figurado a coisa, mas de maneira geral eu acho que dá para fazer isso numa partida. Para quem, então, quem já jogou, essa receita é algo que todo mundo já passou alguma vez na vida. Eu já me vi nessa situação dos 2 lados, né, também. Sim. Então, então veja só, a primeira partida, e não é a principal, foi contra o Quinteiros, num zonal sul-americano, em Corrientes, na Argentina, se não me engano, 85, por aí, 84, 85. Eu estava no meio da tabela, lá estava o Milos, o Sunier, o Herman, né? Eu estava com um torneio irregular e já estava chegando, se não me engano, essa era a penúltima ou antepenúltima rodada. E eu já não tinha mais chance de classificar. E o Quinteiros, eu acredito que estava liderando, ou sozinho ou empatado com alguém. E ele, se empatasse essa partida ou ganhasse, ele já se classificava. E eu joguei a partida de uma forma assim, exatamente seguindo essa receita, entende? Eu controlei o centro, acelerei o desenvolvimento, e numa certa altura ele está se sentindo meio desconfortável ali. E ele ataca uma peça minha, e eu simplesmente deixo a peça e faço um lance de ruptura. E esse lance praticamente vai ganhar a partida, não vai ter muita alternativa. Ele acaba tomando a peça e após uma sequência de não sei, em torno de 10 lances, ele abandona. Essa partida foi interessante, estou só ilustrando com ela esse modelo da receita. Mas a partida realmente
mais relevante foi uma que foi jogada no Mundial do México, Mundial por equipes do México, contra os russos, contra o Alexander Panchenko. Autor famoso, além de jogador, claro. Autor, ele foi por 10 anos o líder da escola russa de xadrez, né? Depois, mas isso foi um pouco depois, acho que 3 anos depois de eu jogar com ele, ele acabou sendo escolhido para liderar a escola russa, treinou inúmeros grandes jogadores lá, muito conceituado. Ele já morreu, né, inclusive. Mas, veja, sempre que a gente jogava contra os russos, ou soviéticos na época, era terrível, né? Porque eu tinha jogado 1 ou 2 anos antes contra o Beliavsky, e tinha jogado uma Dragão, que inclusive o Cícero me ajudou a preparar. Eu joguei todos os lances teóricos até o fim dos tempos, né? Mas ele também jogou. E a variante incluiu o sacrifício de peça, eu sacrifiquei, ele aceitou, mas a partida foi para o adiamento, empatada, e na análise pós-mortem, a nossa equipe analisou e não demos conta, eles analisaram melhor, e eu quis simplificar, troquei peças e acabei perdendo. Então a experiência contra os russos sempre foi meio pesada, né? Então nesse dia eu estava de brancas, ia jogar contra o Panchenko, e eu queria ter um bom resultado, e apliquei essa receita, né? Eu joguei uma abertura sólida, não extremamente agressiva, pouco comum, e aconteceu exatamente isso. Ele se viu meio incomodado com o equilíbrio, né? E chega um momento em que eu faço um lance que é a armadilha. Eu jogo um D4, meu peão ainda está em D2, eu jogo o peão D4 para abrir a posição, e isso implica no seguinte: se ele tomar o peão, eu vou retomar com o peão que está em C3, ele vai poder jogar um bispo em B4 atacando uma torre que eu tenho. E aí, ou eu perco qualidade, ou eu permito que ele me dobre peões na ala do rei, né? Bom, nesse momento, eu me levanto, quando eu jogo o D4, antes dele responder, ele fica pensando, e é gozado, porque os russos jogam sempre com o técnico perto, né, e sempre ali monitorando tudo, né. Deu para perceber que a partida já está atraindo certo interesse, né, da equipe, né. E eu levanto, caminho um pouco, e aí, se não me engano, foi o Herbert Carvalho estava na equipe. Ele me pergunta: poxa, você vai dobrar peões na ala do rei? Eu falei: não. Se ele aceitar, se ele entrar na variante, ele vai ser massacrado. Ele falou: você está brincando, né? A posição está mal começando a abertura, né? Bom, não deu outra. Ele tomou o peão, eu tomei, ele veio, atacou minha torre. Eu faço um outro lance, eu tomo um cavalo dele que está em H4, ele toma minha torre. E aí eu simplesmente defendo o cavalo, e ele tem que retirar o bispo. Esse tempo de retirada do bispo e a desconexão das peças dele, eu sigo com um lance no centro do tabuleiro, um D5, que abre a posição, e é o que eu falo na receita. Eu estou com uma qualidade a menos, mas estou com a iniciativa, estou com 2 bispos varrendo o tabuleiro, e ele não tem quase o que fazer. A partida segue, depois eu sacrifico mais uma qualidade, mas aí já é arremate, né? Ele já está perdido, ele não sentiu o real perigo que aceitar aquele sacrifício implicava, né? Você vai ver a partida, não é uma partida exuberante, com grandes lances assim mágicos, mas o conceito em si eu achei interessante, porque eu entendi o que estava acontecendo e fiz deliberadamente na verdade é um sacrifício de atração, né? Para obter vantagem posicional, né? Mas é que as condições estavam ali. Um russo jogando contra um NN brasileiro, né? Que eles, provavelmente a visão deles era essa, né? Deixa eu tomar isso aqui, mesmo que eu esteja inferior, eu vou saber ganhar, eu vou saber virar, não é? Muitas vezes eu vi isso acontecer. Talvez seja uma jogada psicológica brilhante. Talvez o lance em si seja normal, mas psicologicamente tenha sido... isso é bem bacana. Bom, eu vou depois no vídeo deixar
na análise da vida, vou botar outra partida também, né, com o Quinteiros, e essa daí tentar explicar esse momento. E, bom, agradecer o seu tempo, foi muito interessante. Como eu comentei antes, a informação que a gente consegue dessas gerações que vieram antes, que ajudaram muito o xadrez, hoje em dia não está fácil de achar, mesmo no Google. A gente acha que o Google responde tudo, o Google não responde tudo. Então é bacana que você veio aqui falar um pouquinho da sua vida. E deixar esse espaço final para, se você quiser deixar algum recado ou falar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, Felipe, eu também agradeço a você por ter concedido esse espaço. Como eu já disse, eu acho extremamente valiosa essa iniciativa, né? Eu tenho realmente muita gratidão a todos aqueles que possibilitaram o meu crescimento no xadrez, e eu já mencionei essas pessoas que passaram falecidas, né? E também queria mencionar, assim, diretamente aqueles meus contemporâneos que eu enfrentei, né? Segal, Herman, Helder, Cícero, Milos. Aprendi muito com todos eles, foram pessoas com quem eu convivi, e tem uma outra infinidade muito, muito ampla de pessoas de vários estados, amizades intensas que eu fiz, outras que foram ficando mais distanciadas, né? Mas eu estou muito feliz com essa situação de poder voltar, poder talvez reencontrar alguns desses amigos que eu tinha e que continuam aí firmes no tabuleiro, né? E, de maneira geral, desejar que todos estejam bem, né, no meio dessa situação aí de pandemia, que todos possam atravessar esse período difícil e com muito xadrez, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, eu espero poder também eventualmente te conhecer pessoalmente em algum torneio no futuro. Muito obrigado, tenho certeza que o pessoal gostou. É isso, até mais, Figucci, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.